Olá! Hoje a gente vai fazer uma viagem fascinante. Vamos abrir a caixa preta do computador e entender como ele realmente pensa. Uma jornada que começa lá nos circuitos e vai até as ideias que movem o mundo digital de hoje. Vamos nessa? Já parou para se perguntar o que acontece de verdade quando a gente clica num ícone ou digita alguma coisa? Parece mágica, né? Mas não é. É, na verdade, uma dança absurdamente rápida de lógica e eletricidade. E é exatamente esse mistério que a gente vai desvendar agora. Bom, o ponto de partida de tudo é este aqui, a arquitetura básica. Bem no coração de tudo, a gente tem a unidade central de processamento, a famosa CPU. Pense nela como o cérebro da operação, conectada na memória, onde ficam os programas e dados, e também nos dispositivos que a gente usa para interagir, tipo teclado e tela. Ok, agora vamos dar um zoom e focar totalmente no cérebro por trás de tudo, a CPU. A CPU tem uma missão principal e ela leva isso muito a sério: executar programas. Ela vai lá na memória, busca uma instrução, decifra o que aquilo significa e, na hora, executa a ordem. E ela faz isso de novo, e de novo, e de novo, num ciclo sem fim e numa velocidade alucinante. E para dar conta desse trabalho todo, a CPU se divide em duas partes essenciais. A primeira é a unidade de controle, que funciona como um maestro, regendo a orquestra toda, buscando e interpretando as partituras, que são as instruções. A segunda é a unidade lógica e aritmética, que é tipo uma calculadora anabolizada, fazendo todas as contas e comparações lógicas. Por décadas, a corrida era para deixar esse cérebro cada vez mais e mais rápido. Só que os engenheiros acabaram batendo de frente com um muro, um limite da física que parecia impossível de ultrapassar. O problema, na verdade, eram vários problemas. Aumentar a velocidade ou a frequência gerava um calor infernal que era super difícil de controlar. Fora isso, os próprios materiais tinham seus limites físicos. E para piorar, o processador super rápido passava a maior parte do tempo de braços cruzados, só esperando os dados chegarem da memória, que era bem mais lenta. O progresso tinha parado. Para conseguir pular esse muro, a indústria precisava de uma ideia totalmente nova, uma verdadeira virada de chave que mudou o jogo para sempre: a era multicore. A resposta foi genial justamente por ser simples. A pergunta mudou. Se não dá mais para construir um único cérebro ultraveloz, por que não usar vários cérebros menores, ou núcleos, trabalhando juntos ao mesmo tempo? E a diferença é da água para o vinho. A gente saiu de um modelo que esquentava demais e vivia em gargalos para um sistema com vários núcleos, muito mais eficiente no consumo de energia e, o mais importante, capaz de fazer várias coisas em paralelo. Claro, isso exigiu que os programas aprendessem a dividir o trabalho entre os núcleos, o que resultou num ganho de desempenho absurdo, principalmente em multitarefa. Então, olha só, aqui está o pulo do gato, e é algo que muita gente confunde. Ter dois núcleos de 1.8 GHz não é a mesma coisa que ter um só de 3.6 GHz. A questão não é somar as velocidades, e sim dividir o trabalho. São duas pistas funcionando ao mesmo tempo, em vez de uma só super rápida. E o resultado prático disso a gente sente no dia a dia. É por isso que dá para ouvir música, navegar na internet, rodar um antivírus, tudo ao mesmo tempo, sem que o computador peça arrego. Cada tarefa pode ter seu próprio cérebro cuidando dela, deixando tudo muito mais fluido. Com todo esse poder de fogo novo no hardware, era natural que o universo do software pudesse explodir em complexidade e variedade. Vamos ver um pouco como esse mundo se organiza. De um jeito bem simples, a gente pode dividir o software em três grandes reinos. Primeiro, o software de sistema, como o Windows ou o macOS, que gerencia a máquina toda. Depois, o software aplicativo, que são os programas que a gente usa no dia a dia. E, por fim, as ferramentas de programação, que são usadas para construir todos os outros softwares. E dentro dos aplicativos tem uma outra separação interessante. As aplicações que a gente chama de horizontais são aquelas de uso geral, que servem para todo mundo, tipo um navegador de internet. Já as aplicações verticais são super especializadas, feitas para um nicho específico, como um software de contabilidade ou um sistema para gerenciar um hospital. Mas ter a máquina potente e os programas rodando não é o fim da história. A gente precisa de regras para dizer como tudo isso pode ser usado. E essas são as licenças de software, as verdadeiras regras do jogo digital. Todo e qualquer software que a gente usa vem com uma licença. Basicamente, é um contrato que diz o que pode e o que não pode ser feito com aquele programa. É o que define as permissões de uso, protegendo quem criou e estabelecendo os limites para quem usa. E aqui tem um ponto que causa uma confusão danada. Software livre não é a mesma coisa que software gratuito.
A palavra-chave no software livre é liberdade. A liberdade de usar, de estudar como ele funciona, de modificar e de distribuir. Já o freeware, esse sim, tem foco total no preço zero, mas geralmente vem cheio de restrições e o código-fonte é secreto. E além desses dois, existem outras categorias importantes. O software proprietário, como o Windows ou Photoshop, é aquele onde quase tudo é proibido. Copiar, alterar, distribuir, tudo restrito. O shareware é aquela famosa amostra grátis. Dá para testar por um tempo ou com funções limitadas, para depois comprar a versão completa. E por último, uma ideia genial chamada copyleft, que usa a própria lei para garantir que qualquer versão modificada de um software livre continue sendo livre para sempre. Pois é, olha só que jornada! A gente saiu dos limites físicos de um transistor e chegou até a filosofia por trás da liberdade do software. A evolução do hardware com os múltiplos núcleos foi o que permitiu essa explosão de programas que a gente vive hoje. E as regras desse jogo, as licenças, definem como essa tecnologia avança. A grande pergunta que fica no ar é: com tanto poder nas máquinas e tanta abertura no software, qual será a próxima grande revolução digital?